Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite da Prefeitura de São Bernardo, o senhor Jefferson José, secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, né, pelo convite, e o Itaesa também, o senhor Pedro Tadeu, que gentilmente aí nos convidou para proferir essa palestra, né, para apresentar para vocês o que a Petrobras vai fazer, está fazendo, já vem fazendo aqui em São Paulo há 5 anos, com a criação da unidade de operações da Bacia de Santos em 2005, né? A criação 6 de janeiro de 2005 foi criada, a gente estava no Rio ainda, foi criado, só mudamos para cá no meio de 2006. A importância do trabalho que a Petrobras vai fazer para o desenvolvimento econômico do país e, consequentemente, do Estado, né, mais importante aqui economicamente, que é São Paulo. Principalmente porque grande parte dessa atuação nos próximos anos vai se dar aqui nas proximidades do litoral de São Paulo, coordenado pela unidade de operações da Bacia de Santos, que é localizada aqui na cidade de Santos, tá? Bem próximo aonde nós estamos. Então, é fundamental a participação, né, de todo o Estado, de todo o país, e particularmente aqui da região que tem um alto grau de desenvolvimento industrial, tecnológico, que vai poder participar diretamente dessa cadeia produtiva. Queria parabenizar também aí o CIESP, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, aí, por patrocinar também este evento. Petrobras, né, como todos sabem, é detentora da mais alta tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas do mundo, né? Inclusive já tendo recebido vários prêmios internacionais por essa tecnologia. Nós vamos apresentar um pequeno filme que mostra o que está sendo feito, o que já foi feito. Hoje a gente já pode dizer que já foi feito aqui na região do litoral de São Paulo, em termos de Petrobras. Formada há mais de 130 milhões de anos após o início da separação de América do Sul e África, a Bacia de Santos é a maior bacia sedimentar marítima brasileira. Com mais de 352 mil quilômetros quadrados, estende-se de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, a Florianópolis, no estado de Santa Catarina. É uma típica bacia sedimentar de margem atlântica, apresentando, porém, uma evolução geológica diferente das bacias de Campos e Pelotas, respectivamente a norte e sul de Santos. Na região de águas profundas, ocorre o desenvolvimento de reservatórios carbonáticos abaixo de uma camada de sal com até 2 quilômetros de espessura, caracterizando uma das maiores províncias de petróleo do mundo. No contexto de águas mais rasas, identifica-se uma ampla gama de reservatórios arenosos e carbonáticos, principalmente acima da camada de sal, com acumulações de óleo leve, óleo pesado e gás não associado. Os primeiros trabalhos exploratórios tiveram início nos anos 70, mas foi na primeira década do novo milênio que a região ganhou importância como uma das principais províncias petrolíferas do Brasil. A partir de 2001, a Petrobras alterou sua estratégia de prospecção, até então concentrada na Bacia de Campos, responsável pela maior parte da produção nacional de petróleo, para também intensificar a pesquisa de novas jazidas nas bacias do Espírito Santo e de Santos. Esse esforço reverteu na primeira grande descoberta na Bacia de Santos, o Campo de Mexilhão, que teve comercialidade declarada em 2003. Localizado a aproximadamente 160 quilômetros da costa de Caraguatatuba, em São Paulo, é o maior campo de gás não associado do país,
com volumes recuperáveis estimados em 68 bilhões de metros cúbicos de gás natural. Nessa época, a região possuía apenas 2 campos em produção: Coral, em operação desde 2002 no estado do Paraná, e Merluza, desde 1993, no estado de São Paulo. Os bons resultados de Mexilhão incentivaram a companhia a expandir suas atividades em outros polos da bacia. Em 2005, outros 2 campos tiveram sua comercialidade declarada: Uruguá e Tambaú, localizados na costa do estado do Rio de Janeiro e portadores de reservatórios de óleo leve e gás natural. Diante do desafio de estabelecer a melhor estratégia para desenvolver essa grande bacia sedimentar, a Petrobras decidiu em 2005 criar nova unidade de exploração e produção. No final do mesmo ano, a diretoria de EIP reuniu um grupo de gerentes e técnicos de toda a companhia com a incumbência de estudar subsídios para sua organização. O resultado do trabalho incluiu um plano diretor, com um detalhamento da potencialidade da bacia e seus gargalos tecnológicos, bem como recursos físicos e humanos necessários para o seu desenvolvimento. Dessa forma, em 5 de janeiro de 2006 foi criada a Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Santos, com o anúncio 6 dias depois da instalação da unidade na cidade de Santos, no litoral paulista. O novo plano diretor já indicava um potencial de produção diária de cerca de 900 mil barris de petróleo e de 55 milhões de metros cúbicos de gás natural. Os rumos da exploração e produção de hidrocarbonetos na Bacia de Santos mudariam rapidamente com a conclusão da perfuração do primeiro poço na área do pré-sal, o RJ-617, finalizado em 2006 no Prospecto Paraty do Bloco BMS-10, na costa do Rio de Janeiro. Desde então, uma série de descobertas no pré-sal colocou o Brasil em posição de destaque. A área de Tupi, anunciada em novembro de 2007, com volumes recuperáveis estimados entre 5 e 8 bilhões de barris de óleo de ótima qualidade, é uma das maiores do mercado mundial de petróleo das últimas décadas. Junto a outras ocorridas no mesmo polo, possibilitará ao país quase dobrar suas reservas provadas atuais de hidrocarbonetos. O plano estratégico da Petrobras tem como meta produzir diariamente 1 milhão de barris de petróleo no pré-sal da Bacia de Santos em 2017, chegando a 1 milhão e 800 mil barris 3 anos depois, o equivalente a toda a produção média brasileira de petróleo de 2008. Em 2009, os primeiros projetos totalmente implantados pela nova unidade de exploração e produção começaram a operar. O primeiro concluído foi no campo de Lagosta, com produção diária de seu único poço de 1,5 milhão de metros cúbicos de gás natural, iniciada em abril do mesmo ano. O poço é interligado à plataforma de Merluza, distante 6 quilômetros de Lagosta e 180 quilômetros da costa de Praia Grande, em São Paulo. Em 1º de maio de 2009, a Petrobras começou a operar o teste de longa duração TLD na área de Tupi, por meio do FPSO BW Cidade de São Vicente, produzindo cerca de 14 mil barris por dia de petróleo leve, com o objetivo de conhecer melhor os campos gigantes descobertos no polo pré-sal a partir de 2006. Em 22 de março de 2010, as áreas de Tiro e Sidon, descobertas em 2008 na parte sul da Bacia de Santos, também começaram a produzir, por meio de um teste de longa duração. Com volumes diários de aproximadamente 17 mil barris, a plataforma SS-11, a 210 quilômetros de Itajaí, em Santa Catarina, produz petróleo leve de ótima qualidade. A implantação de um sistema definitivo para a área está na fase de concepção e deve operar em 2012, com produção diária estimada em 80 mil barris de óleo. Para melhor distribuição da responsabilidade pelas operações de exploração e produção da Bacia de Santos, foi criada, em julho de 2010, a Unidade de Exploração e Produção do Sul. A unidade, sediada no município de Itajaí, em Santa Catarina, passou a responder pelas operações da parte sul da Bacia de Santos,
permitindo também à unidade da Bacia de Santos maior direcionamento às operações nos polos Uruguá-Tambaú, Mexilhão, Merluza e Pré-Sal. No segundo semestre de 2010, é concluída a instalação da plataforma de Mexilhão PMXL1, com capacidade de processar diariamente até 15 milhões de metros cúbicos de gás natural e 20 mil barris de condensado do campo de Mexilhão. Esta unidade de produção atinge uma altura total de 227 metros, equivalente a um edifício de 58 andares. Já o projeto Uruguá-Tambaú, cuja operação também começou em 2010, tem produção diária estimada, nos primeiros anos de explotação desses campos, de cerca de 9 milhões de metros cúbicos de gás natural e 35 mil barris de óleo leve e condensado. O sistema, com esses dois campos distantes 13 quilômetros entre si, tem sua produção processada no FPSO Cidade de Santos, com capacidade de produzir até 10 milhões de metros cúbicos de gás natural e 40 mil barris de óleo leve e condensado por dia. Ainda em 2010, o FPSO Dynamic Producer iniciou outro teste de longa duração no pré-sal na área de Guará, com produção de 14 mil barris por dia de petróleo leve. Mais 16 testes de longa duração estão previstos no pré-sal da Bacia de Santos até 2013, através dos FPSOs BW Cidade de São Vicente e Dynamic Producer. O ano de 2010 também marca a primeira produção comercial no pré-sal da Bacia de Santos, o projeto piloto de Tupi, com capacidade diária de 100 mil barris de óleo e 5 milhões de metros cúbicos de gás, realizado com o FPSO Cidade de Angra dos Reis. O gás de Tupi, assim como o de Uruguá, Tambaú e Mexilhão, é escoado por uma malha de dutos até a unidade de tratamento de gás Monteiro Lobato, a UTGCA, localizada em Caraguatatuba. Com capacidade total de processamento de 18 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural, a UTGCA ocupa uma área total de cerca de 1 milhão de metros quadrados e contempla a possibilidade de obras de expansão para receber ainda mais gás proveniente do pré-sal. Outros 2 projetos pilotos entram em produção em 2013, em Guará e Tupi Nordeste, ambos com capacidade diária para produzir 120 mil barris de óleo e 5 milhões de metros cúbicos de gás natural, respectivamente através dos FPSOs Cidade de São Paulo e Cidade de Paraty. As 2 unidades afretadas pela companhia contemplam a utilização de grande conteúdo local em suas construções, fortalecendo assim o mercado interno brasileiro. Para atingir a produção desafiante de 1 milhão de barris diários no pré-sal da Bacia de Santos, a Petrobras contratou a fabricação em série de 8 cascos de navio plataforma, chamados FPSOs replicantes, a serem construídos em Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. A atividade exploratória continua intensa e esse cenário deverá permanecer nos próximos anos. Há 10 sondas de perfuração operando na área e novas sondas já foram contratadas para iniciarem a operação até 2012. Muitas outras serão construídas no país, contribuindo para o fortalecimento da indústria nacional. A Petrobras construirá, na cidade de Santos, sua sede definitiva, visando reunir em um único local os 5 endereços ocupados hoje pela companhia no município. Para isso, em 2008 foi adquirida uma área de 25 mil metros quadrados no bairro histórico do Valongo, onde serão construídas 3 torres, cada uma para cerca de 2 mil pessoas, que serão as responsáveis pela coordenação das operações da bacia. Com a construção da sede, além de outros projetos em andamento na região, o bairro passará por um profundo processo de revitalização. A futura sede da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Santos, primeiro prédio com certificação verde da cidade, prevê em seu projeto o uso inteligente de recursos naturais, com iniciativas modernas e alinhadas à postura da companhia, de atuar de forma ambientalmente responsável. O sucesso dos projetos de exploração e produção da Petrobras não depende somente de navios e equipamentos de petróleo, mas também de processos. Por isso, será implantado um grande projeto para atender a esta premissa, o GIOP,
Gerenciamento Integrado de Operações, com o qual será possível realizar as operações de forma integrada, com qualidade e segurança operacional. O primeiro a operar neste conceito inovador na Bacia de Santos é o Piloto de Tupi, desde 2010. Desde 2009, o Centro de Estudos de Geologia da UOBS é responsável pelo gerenciamento do acervo de rochas e pela caracterização petrofísica, sedimentológica e estratigráfica dos campos produtores da Bacia de Santos. Estas análises dão suporte aos estudos para locação de poços, otimização dos reservatórios e descobertas de novos campos de óleo e gás. Para dar suporte às operações, hoje são utilizadas 3 áreas de apoio aéreo a partir dos aeroportos de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Itanhaém, em São Paulo e Navegantes, em Santa Catarina. Além de 3 outras para apoio marítimo, em Macaé, no Rio de Janeiro, e em Itajaí, em Santa Catarina. 2 novas bases logísticas completas também estão em estudo, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, e em parte da área da Base Aérea de Santos, no Guarujá, em São Paulo, que oferecerão apoio portuário, aeroportuário e de armazenamento, além de estrutura de defesa ambiental. Todos esses projetos contribuirão para colocar a Bacia de Santos em posição de destaque no mercado produtor de petróleo e gás natural, e o Brasil como um dos mais importantes produtores mundiais de hidrocarbonetos. Petrobras. O desafio é a nossa energia. Tudo isso que foi mostrado aí já é realidade na Petrobras aqui no estado de São Paulo. Não sei se vocês perceberam, a Bacia de Santos, ela se estende desde o Rio de Janeiro, né? Então, algumas das atividades, principalmente desses campos da área de Tupi, que hoje foi batizado como Campo de Lula, né? Que os campos marítimos da Petrobras, eles, por orientação da ANP, eles têm que receber o nome de animais da fauna, da flora marinha, né? Então escolheu-se o Lula para batizar o maior campo do país aí, em homenagem, obviamente, ao nosso presidente. Então, aqui rapidamente, só para mostrar onde começou a atividade da Petrobras, aqui na Bacia de Campos, como já falou no filme, né? E em seguida isso foi se expandindo para as águas profundas da Bacia de Campos, os campos gigantes da década passada, né? Marlim, Albacora, que possibilitou a autossuficiência do país, e hoje nós atingimos uma produção de 2 milhões de barris por dia de produção, que nos dá a autossuficiência. Esse ano a gente deve fechar em torno dos 2 milhões e 40 mil barris de média no ano. Depois, como mostrou também no filme, o desenvolvimento tecnológico de sísmica e exploração e perfuração em águas mais profundas permitiu o aprofundamento da exploração em águas de mais de 2.000 metros. Quanto mais escuro aqui, mais profundo é o fundo do mar, né? A lâmina d'água aqui chega a 2 e aqui a 3.000 metros de profundidade. Então o campo aqui, essa região do pré-sal, está toda entre 2.000 e 3.000 metros de profundidade. Então foi permitindo a gente ampliar as pesquisas nessa área e resultou na descoberta do pré-sal. Aqui é o campo de Mexilhão, né, Uruguatambaú, e aqui é a área do pré-sal, onde nós temos aqui o campo de Lula, antiga área de Tupi. Depois que o campo ele começa a produzir, né, que é declarada a comercialidade, ele muda o nome dele exploratório, que era a área de Tupi, e recebe o nome de um campo de petróleo, que é o campo de Lula. E aqui é só para dar uma ideia para vocês o pré-sal é toda essa área escura aqui. Então nós temos pré-sal desde o Espírito Santo, desde o sul do Espírito Santo, passando por todo o Rio de Janeiro, mas principalmente
aqui na Bacia de Santos, que vai, ó, aqui é essa marca aqui é que o IBGE define como sendo a área do litoral referente ao Rio de Janeiro. Por questões geográficas, aí o Rio de Janeiro teve a felicidade de ter o seu litoral com essas linhas abrindo, né? Então pegou grande parte ainda do pré-sal, está situado geograficamente em frente ao litoral do Rio de Janeiro. E toda essa outra parte aqui no estado de São Paulo. Então a grande discussão do momento aí no país, em função dos royalties, envolve até a modificação, né, desses limites aqui, puxar mais essa linha para cá, puxa para lá. Paraná, ó, extremamente prejudicado as linhas do litoral dele afunilam e quase não pega nada. Então tem toda essa questão, né, de quem faz jus. Isso tem impacto no litoral do Rio de Janeiro? Não tem. Por que não dividir pelo país inteiro? Está toda essa discussão extremamente importante em função do volume de recursos, como foi bem colocado aí pelos palestrantes que me antecederam. Se 1% que vai ser aplicado dos royalties, de taxa, que vai ser aplicado em pesquisa e tecnologia, já é um absurdo de dinheiro, imagina 10% de royalties que é pago em cima da produção dessa área. Então essa é uma grande questão que acho que tem que envolver todo o povo brasileiro, né, os políticos, a sociedade organizada aí, para se definir uma maneira mais equilibrada de se dividir essa riqueza que vai ser colocada aí à disposição do país nos próximos anos. Aqui é para mostrar a evolução das reservas provadas. O que é reserva? É a quantidade de petróleo que já está descoberta e que está certificada por entidades internacionais, porque isso serve para subsidiar o valor da companhia nas bolsas de valores, né? Então, uma companhia de petróleo, ela tem valor quanto mais óleo ela tem para produzir. Uma companhia de petróleo sem reservas para produzir, né, amanhã ela acaba a atividade e fecha as portas. Então é importante que uma companhia de petróleo tenha reservas. Então hoje nós estamos aqui, passamos de um patamar de 14 milhões, já subimos, demos esse salto só com o campo de Lula, e se espera que com todo o pré-sal, com toda a área do pré-sal, isso passe para em torno de 28 bilhões de barris as nossas reservas, barris de óleo equivalente, inclui o óleo e o gás transformado em óleo através de um fator energético. Então nós, ultimamente, de 84 principalmente, em diante, né, com o advento aqui da exploração nos grandes campos da Bacia de Campos, Malim, Roncador, nossa reserva subiu muito e hoje vai quase que dobrar em função das descobertas no pré-sal que vão ser certificadas por essas entidades internacionais depois que é declarada a comercialidade dos campos, né? Então eles só certificam depois que a Petrobras ou a empresa que estiver explorando terminar toda a fase exploratória, definir o projeto e tiver um número de poços perfurados que possa delimitar com certeza que existe aquele óleo naquela região. Então aqui já é uma outra visão, né? Ali era de reservas e aqui é de produção, como foi falado, né? Nós saímos de 1980 de uma produção de 180 mil barris, coincidentemente aqui foi quando eu entrei na Petrobras, aí passamos para 2 milhões aí em 30 anos, não era coincidência. E hoje nós estamos, em 2010 produzimos 2 milhões e 4 mil barris em média no ano e vamos atingir esse ano em torno de 2 milhões e 50 mil e já mais com a produção pontual já de mais de 2 milhões e 100, porque isso aqui é a média do ano, é a média de quando você produziu desde o início do ano até o final. Hoje nós estamos produzindo mais de 2 milhões e 100, mas a média do ano vai dar em torno de 2 milhões
2050 e deve crescer abruptamente aí nos próximos anos. E quanto nós vamos investir nos próximos 5 anos? Por que 5 anos? É o plano de negócio da Petrobras, que é aprovado pelo governo federal. Então a gente fala sempre, embora a gente tenha dados para 10, 20 anos, a gente só divulga o que já está aprovado aí pelo governo federal, que é o plano de negócios 2011-2015. Então a Petrobras vai investir 225 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, dos quais 57% vão ser em atividade que a gente chama, dentro da Petrobras, de exploração e produção. Nós temos a área de abastecimento, outras áreas da companhia, que são as refinarias, né, o transporte, a comercialização, e temos a área de EIP, que é a área que procura, explora, né, e produz o óleo que é entregue para a área de abastecimento, que vai refinar e depois comercializar os derivados, que é o que realmente, no fim, dá o dinheiro para a companhia, né, para pagar os investimentos que foram feitos nessa área. Essa aqui é a área que gasta, né? E é que interessa aí para os senhores, onde nós vamos gastar esses 127 bilhões de dólares aí nos próximos 5 anos. Obviamente, nas outras áreas, que não são a que eu represento, né, que é a de produção, nós também vamos ter investimentos significativos, principalmente na área de refino, transporte e comercialização, que também é uma fatia bem grande, vão ser 5 novas refinarias aí nos próximos 5 anos. Então, desses 117 bilhões de dólares que vão ser investidos no EIP, no pré-sal, nós vamos investir quase 50% desse total. No pós-sal são os outros campos, né, que não são abaixo daquela camada de sal que nós mostramos lá no filme. Então o pessoal chama de pré-sal, é o que está abaixo da camada de sal. E pós-sal são as acumulações que são encontradas acima dessa camada de sal, em profundidades menores. Então esses são os investimentos. E em exploração, que é a parte de pesquisa, onde vamos encontrar o óleo, né? E se encontrar, nós vamos investir em desenvolvimento da produção. Nós já temos várias descobertas ali na área do pré-sal, então nós vamos principalmente nesses próximos 5 anos investir no desenvolvimento da produção e em particular no pré-sal. E nas áreas que a gente chama de seção onerosa, né, são áreas que a Agência Nacional do Petróleo não licitou, mas que por proximidade das áreas que a Petrobras descobriu, os estudos sísmicos mostravam que também tinha óleo nessa área. Então o que a ANP fez? Disse, não, vamos verificar a existência dele, confirmou a existência naquela área que nós chamamos, aí a imprensa chama da área de Franco, né? E com a confirmação desse petróleo, o governo federal fez um contrato de cessão onerosa com a Petrobras, onde ele vendeu o direito de exploração de 5 bilhões de barris de petróleo nessa área. Então a Petrobras adquiriu o direito de produzir 5 bilhões de barris de petróleo ao governo, já pagou, né? E agora vai poder explorar em campos que não eram áreas concedidas à Petrobras ainda. Vai poder explorar 5 bilhões de barris de petróleo dos próximos 20 anos. Como foi falado aí, nossa produção de barris de óleo equivalente, os números aqui são um pouco diferentes do que foi falado anteriormente, porque aqui inclui o gás, né? Barris de óleo equivalente. É a produção do óleo mais a produção do gás transformada em óleo equivalente. Então a nossa produção sai dos 2 milhões de óleo hoje e 2 milhões e 400 mil de óleo equivalente para, em 2020, a estimativa é que a gente chegue a 6 milhões de barris de óleo equivalente por dia produção. Ou seja, vamos triplicar a nossa produção de petróleo em 10 anos. Vamos construir 2 Petrobras, que já é a maior empresa de petróleo da América Latina, né, uma das maiores do mundo, vai ser triplicada em 10 anos.
e para isso aquele volume significativo de investimentos. Então aqui são todos os projetos que vão ser incluídos. Já em 2015, em 4 anos, nós já vamos dobrar a produção, né? Com 10 projetos do pré-sal, do pós-sal, mais 8 do pré-sal e mais um da seção onerosa, que é aquela área que era do governo federal, que foi, a Petrobras contratou o direito de exploração. Aqui são os projetos que até 2011 já entraram em operação. Como nós falamos, né, a plataforma Cidade de Angra dos Reis, FPSO, que vocês ouviram falar muito, é um tipo de unidade de produção de petróleo, quer dizer, Floating Production, Storage e Offloading, quer dizer, uma unidade flutuante de produção, estocagem e descarga de petróleo, né, que ela transfere o petróleo para os petroleiros que vão levar para as refinarias. Então é uma unidade que tem a capacidade, ela é flutuante, produz, estoca e transfere o óleo para outro navio. Então por isso que se chama FPSO. São os navios que recebem a produção dos poços, armazenam e depois transferem para os petroleiros levarem para as refinarias. Então, o Cidade de Angra dos Reis, que é a maior unidade que nós temos, produz o Campo de Lula, hoje deve estar entrando o 3º poço, hoje ou amanhã, já produz 40 mil barris por dia, que é a unidade, a produção praticamente da Bahia, né, que produz em torno de 50 mil barris, de Sergipe e Alagoas também produz 50 mil, lá em Manaus nós produzimos mais 50 mil, e aqui só com esse navio nós vamos produzir 50 mil barris, e deve chegar até o final do ano que vem a 100 mil barris por dia, que é a capacidade máxima de produção dele. Então todos esses projetos, Mexilhão, aquela plataforma de gás, já entrou em produção, o FPSO Cidade de Santos, que produz o Campo de Uruguai e Tambaú, já entrou em produção. Esse aqui é na Bacia de Campos, não é no pré-sal. E esses são os testes de longa duração que produzem durante 6 meses para permitir o conhecimento dos campos, para depois ter o desenvolvimento definitivo. E nos próximos anos vão entrar todos esses projetos. Esse aqui de Franco, 150 mil barris, aquela área da seção onerosa, o Campo de Guará, que é a cidade de Ilhabela. Algum dia, vamos ver se chega o FPSO Cidade de São Bernardo. Vamos fazer um lobby aí para... Então aqui nós temos, lá no Itajaí, o FPSO Cidade de Itajaí, né, que produz aquele campo de Tiricida, hoje está produzindo em torno de 25 mil barris. Ele produziu mais do que a capacidade esperada, os 2 poços, deve chegar até o final do ano que vem em 80 mil barris. Isso gerou até a criação, o retorno da criação da unidade de operações lá do Sul. Então nós temos realmente uma gama de projetos que já estão em andamento. Ontem chegou no Brasil, deve estar sendo noticiado hoje na imprensa, o barco que vai ser transformado no cidade de Paraty. Ele já está chegando no estaleiro de Inhaúna, lá do Rio de Janeiro, deve ter chegado ontem, e vai ser transformado nesse FPSO Cidade de Paraty, aqui no Brasil, nos estaleiros brasileiros, como nós falamos ali no filme inicialmente. Então está tendo um grande desenvolvimento da indústria naval do país, né, com a construção desses FPSOs, com 80% de nacionalização aí dos equipamentos e sendo construídos nos estaleiros aqui no Brasil. Nós vamos ter um grande estaleiro lá no Rio Grande do Sul, construindo o casco todos esses replicantes, que vão ser usados lá no Campo de Lula também. Replicantes porque são vários barcos iguais, né? Então foram batizados de replicantes, são 7 replicantes, que vão ser construídos lá no Rio Grande do Sul, desenvolvendo de uma maneira assim, muito forte a indústria naval do país. Essa é a foto dos navios, né, que já estão em operação. E isso aí é tudo que nós já mostramos no filme, que já está em instalação. Mais de 600 quilômetros de gasodutos foram instalados nesses últimos 5 anos. Isso para instalar esses gasodutos exigem navios de grande porte para fazer o lançamento em lâminas d'água de até 2.000 metros. Então,
Hoje o campo de Lula já produz óleo, que é exportado via navios, e exporta o gás via plataforma de Mexilhão e vai até a unidade de tratamento de gás em Caraguatatuba, aqui no litoral de São Paulo. Já são quase 2 milhões de metros cúbicos de gás que são produzidos aqui, mais 2 milhões aqui e mais 6 milhões que são produzidos aqui na plataforma de Mexilhão. Hoje a unidade de tratamento de gás de Caraguatatuba já está recebendo 10 milhões de metros cúbicos de gás, que é metade do consumo do estado de São Paulo, 1/6 do consumo total de gás do país. Em menos de 4 anos nós disponibilizamos aqui para o país mais 10 milhões de metros cúbicos de gás. E anteriormente aqui já tinha 1,5 milhão, né, de uma plataforma bem antiga, ainda da época dos contratos de risco, que produz aqui para a RPBC e também fornece gás, que é muito importante para a termoelétrica Eusébio do Rocha, que fica aqui próximo da RPBC. Então é muito importante a disponibilização desse 1,5 milhão para a Baixada Santista, para o fornecimento de energia elétrica e consumo das indústrias lá do polo de Cubatão. E o que acontece com esse gás quando ele chega lá em Caraguatatuba? Foi construído mais um gasoduto aqui que liga Caraguatatuba até a refinaria do Vale do Paraíba, aqui em São José dos Campos. 98 quilômetros, uma tubulação de 28 polegadas, e aqui na descida da Serra do Mar, para evitar danos ambientais, em vez do gasoduto descer aqui a Serra do Mar, né, pegando a Mata Atlântica, foi construído um túnel de 5 quilômetros, onde o gasoduto vai até onde ele se encontra o trecho no Planalto. Então ele vai por baixo da Serra do Mar e aqui ele sobe num túnel, num poço, né, que a gente chama, até encontrar o gasoduto aqui já na parte do Planalto. Então já está construído, já estamos disponibilizando o gás para a malha, né, que interliga a todas as outras refinarias e vai para o sul do país e para o norte, para o Rio de Janeiro e outros centros consumidores. Então está tudo pronto, tudo interligado, tudo funcionando já nessa malha de gás. Como nós falamos, né, até 2017 vão ser instalados 17 novos sistemas de produção na região. Hoje nós temos 5 operando, até 2014 vão ter mais 5 e até 2017 nós vamos ter mais 17 novos navios desse porte aqui. Imagina a quantidade de equipamento, de serviços, de tecnologia que é necessário para se montar uma unidade que recebe óleo, armazena óleo, trata o óleo, separa o gás, envia o gás para a terra, envia o óleo para os petroleiros, né? Tem que ficar posicionado, gente para alimentar, gente para transportar. Então tudo isso são oportunidades de negócios que a Petrobras contrata no mercado para a construção e operação de todas essas unidades, né? E de 2015 a 2017, apenas para o pré-sal, nós vamos ter mais 12 unidades dessas que vão operar aqui no litoral paulista. Então, quais são os desafios, entrando já agora na parte final, né, que é as principais oportunidades? Então, para crescer essa produção, para conseguir implementar esse nível de investimento que eu mostrei para vocês aí, nos 225 milhões, uns bilhões de dólares nos próximos 5 anos, para desenvolver a área da seção onerosa, que a Petrobras é a única operadora no pré-sal, para atender a necessidade de aumento e obrigações de conteúdo local que o governo, inteligentemente, sabiamente, para desenvolver o país, obriga as companhias de petróleo a terem nos seus projetos, que hoje chega em torno de 80% de conteúdo nacional. E os principais desafios, então, são capacidade produtiva, né? Nós precisamos ter estaleiros, fornecedores de materiais e serviços, precisamos de inovação tecnológica. Nós estamos desenvolvendo uma área nova, né? Numa profundidade nunca antes perfurada e produzida. Nós precisamos capacitar pessoas, a estimativa aí, segundo números
aí da área de RH, nós vamos estar contratando nos próximos anos 4.000 pessoas nos próximos 2 anos, né? 4.000 ano que vem, 4.000 no ano seguinte, e depois em torno de 2.000 por ano para atender essa demanda aí só do pré-sal. Precisamos melhorar a parte de gestão empresarial e principalmente precisamos de incentivos fiscais, financiamento de dinheiro para financiar todo esse projeto altamente desafiador. E aí é onde vocês entram também na história. Como eu falei, os desafios de logística, quais são? Essas áreas aqui do pré-sal estão a mais de 300 quilômetros da costa. O transporte que é feito tradicionalmente por helicóptero já está chegando no limite de autonomia desses helicópteros, né? Então vamos ter que pensar maneiras diferentes de transportar as pessoas, delas viverem lá nessa distância, de ter instalações mais adequadas de saúde, de hospitais, de atendimento a emergências. Então tudo isso vai está aberto para a imaginação aí do que é que pode acontecer em termos de tecnologias para atender as pessoas que estão trabalhando a 300 quilômetros de distância da costa, em pequenas ilhas no meio do mar, né? Vamos ter uma grande demanda de transporte de passageiros por ar e pelo mar, uma grande demanda de materiais que são usados nessas atividades, uma grande demanda de navios, né, de todos os tipos, tamanho e velocidade, e mudar a filosofia de operação e monitoramento dessas plataformas. Isso é um esquema básico aqui, né? Os postos ficam no fundo do mar, eles se interligam a um equipamento que a gente chama de manifold, que controla o fluxo que vai para o navio, e daqui ele é processado e exportado. E aqui é uma sonda que está furando um poço, aqui o sal, né? Daqui para cá tem mais de 2.000 metros e daqui para cá mais de 6 quilômetros de profundidade. Então aí estou mostrando alguns tipos de tecnologia que possivelmente vão surgir nos próximos anos para nos ajudar nesse desafio, né, de produzir lá no pré-sal. Perfuração a laser, cabos de energia e transmissão de comunicações de nanopartículas, nanomateriais, processamento submarino. Em vez de exportar para o navio, a gente pode separar o gás aqui mesmo no fundo do mar e já enviar direto para a terra, seria mais seguro, né? Distribuição submarina de energia, esses navios precisam de energia. A gente precisa inspecionar esses equipamentos para ver se está tudo em ordem o tempo todo, fazer reparos, fazer a instalação dos equipamentos. Hoje a gente trabalha com robôs, né? Mas no futuro a gente pode ter um veículo submarino autônomo aí que leve as pessoas para operar mais próximo esses equipamentos. Geração de equipamentos de processamento primário, né? As instalações que estão no navio melhorarem aí, diminuir a quantidade de equipamentos que a gente precisa, diminuindo o tamanho, né, e o custo desses equipamentos. E está aberto aí para a imaginação como vai ser um navio desse no futuro, né? A gente sabe que com certeza ele vai ter que diminuir em termos de quantidade de equipamentos, de monitoramento das instalações, em questões de segurança. Então a imaginação, aí tudo é possível em termos de melhoria nesses equipamentos. Nós já temos lá no Rio de Janeiro, a Petrobras trabalha em parceria com mais de 120 universidades. Aquele dinheiro que foi falado aí de 1% é aplicado aí nesse centro de pesquisa e parcerias com a universidade. Tudo isso é feito através do nosso centro de pesquisa, né? Todas as pesquisas são coordenadas através do nosso centro de pesquisa, que fica lá na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Ele já foi duplicado aí nos últimos anos, ele era esse tamanho aqui, já foi duplicado. E já tem um parque tecnológico lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem 7 centros de pesquisa e desenvolvimento. E vai ser também implantado um centro de tecnologia na cidade de Santos, né? Então, estão abertas aí as oportunidades nessa área de tecnologia. E aqui, os investimentos da Petrobras em SMS,
tecnologia da informação e pesquisa só nesse período. 11,4 bilhões de dólares sendo assim dividido, né? Quase a metade para pesquisa e desenvolvimento. E é um dinheiro que é obrigado a gastar, não é só porque precisa ou porque ela quer, não, é porque tem que gastar mesmo, por lei. Então, aqui só para ter uma ideia da quantidade de atividade, hoje nós temos 15 sondas, vamos passar para 37 e 65 em 2020, barcos especiais que ajudam nas operações, uns 300 para 600, as plataformas de produção são 44 no Brasil todo, vão passar para 94, e outras plataformas, que são jaquetas e TLP, são plataformas para água rasa. Você vê que o crescimento de plataformas em águas rasas é quase nenhum comparado com o desenvolvimento na área de águas profundas, que exigem essas embarcações e essas plataformas tipo semi-submersível ou FPSO. Então o grande desenvolvimento vai ser em águas profundas. Aí é só uma distribuição do tipo de sonda por profundidade, né? Nós temos sondas que perfuram em lâminas d'água de até 3.000 metros de profundidade. Elas 27 já estão contratadas para entregar nesse período e 28 vão ser construídas no Brasil, e quais 7 já foram licitadas e contratadas a fabricação no estaleiro Atlântico Sul. Estamos nacionalizando aí, priorizando a indústria nacional para a construção de equipamentos que eram sempre contratados no exterior, que eram construídos e contratados no exterior. Nós estamos nacionalizando aí essa fabricação dessas unidades de perfuração. E aqui a localização dos estaleiros, né, do Atlântico Sul, lá em Pernambuco, onde está sendo construída aquelas sondas, e o casco de alguns navios. Aqui no Rio de Janeiro temos a Brasfel, que está construindo a P-57, a P-51 e a P-61, e todos esses outros navios. E temos lá no Rio Grande do Sul, naquele estaleiro Rio Grande, todos esses FPSOs, aqueles replicantes que eu falei, lá no Rio Grande do Sul. São Paulo está perdendo esse bonde aí, né? E não temos nenhum grande estaleiro que permita a construção dessas unidades aqui em São Paulo. Então, estamos incluindo 900 fornecedores por ano no cadastro corporativo da Petrobras. 3 novos estaleiros já estão em construção no momento. Então, um grande desenvolvimento da indústria nacional naval, em função dessas atividades da Petrobras aí nos próximos anos. Aí são outros equipamentos que vão ser adquiridos só nesse período dos próximos 4 anos. Lembra que a gente só divulga com detalhes o que vai acontecer nos próximos 4. Mas tudo que vai acontecer nesses 4 anos pode duplicar e triplicar que vai acontecer nos próximos 15 anos. Então, são equipamentos específicos da atividade de petróleo, né? As árvores de Natal, dutos flexíveis, tubulações, cabos elétricos, né? Árvores de Natal para postos de terra e outros equipamentos mais comuns para a indústria, reatores, separadores de água e óleo, tanques de armazenamento, torres, bombas, compressores, guindastes, motores de combustão, números fantásticos aí, ó, aquisição de aço estrutural em toneladas, geradores, filtros, queimadores, isso só equipamentos específicos da indústria, mas nós consumimos desde material de escritório, né, serviços os mais diversos e todo tipo de equipamento que qualquer indústria consome. Então aqui é só uma amostra de como nós estamos em relação à disponibilidade no mercado nacional, então onde nós estamos bem e onde nós estamos mal no mercado nacional. Então nós estamos com fornecimento nacional em turbomáquinas, instrumentação e automação, estrutura e sistemas navais, tubulação e válvulas. O fornecimento nacional é menos de 30%. Nós estamos bem nessa área de ventilação e ar-condicionado, serviço de engenharia, serviço de comissionamento. Então o vermelho não é um problema, é uma oportunidade, né, para a indústria nacional
passar a ocupar esse espaço de fornecimento que é disponibilizado pela indústria internacional. Na indústria naval, essa aí então nem se fala, né? Nós estamos construindo todas essas unidades e cada unidade dessa, né, usa equipamentos de movimentação de cargas, vasos de pressão, compressores, válvulas diversas, metalurgia, e precisamos desenvolver para essa indústria metalurgia especial. Uma das desvantagens aí dos problemas do campo do pré-sal é que eles produzem com alto teor de CO2 no gás. Então a gente precisa, além de proteger nossos equipamentos, a gente precisa separar esse CO2 e reinjetar lá na formação de onde ele veio. Então, não podemos produzir nem queimar CO2. Então a gente separa e reinjeta. Mas é um material altamente corrosivo e os materiais são especiais e, obviamente, muito mais caros e exigem muito mais tecnologia. Então, não tem limite aí a quantidade de oportunidades na indústria naval. Na área de serviços, nós vamos ter uma crescente demanda por serviços especializados em unidade de processamento de gás natural, manejo de equipamentos submarinos, serviço de inspeção submarina, gerenciamento de projetos, é uma área que a Petrobras tem demandado muito e tem contratado muitas empresas na área de gerenciamento de projetos. Manutenção de grandes máquinas também, é uma área que ainda é limitado o mercado nacional, principalmente de tubos compressores. Necessidade de logística, alternativas diferentes de transporte, né? Como eu falei, 300 quilômetros da costa, os helicópteros que atendem a bacia de Campos já não atendem ao pré-sal, nós temos que usar helicópteros mais potentes, com maior capacidade de autonomia, de voo, né? Manejamento de cargas, tecnologia de suprimento de alimentação, produtos para essas unidades, tecnologia de gerenciamento de estoque e principalmente, né, a base de tudo aí são recursos humanos especializados. Então a Petrobras investe muito forte, mas grande parte da mão de obra envolvida não é só o pessoal que trabalha na Petrobras. Todas as empresas que prestam serviços vão precisar de certificação e treinamento. Existe um grande programa do governo federal que a Petrobras participa muito forte, que é o PROMIMP, né, que é para desenvolver a mão de obra nacional, né, para as indústrias que vão prestar serviço à área de produção de petróleo e gás. Tá? Então estão sendo feitos vários cursos de treinamento para soldadores, pessoal de movimentação de carga, todas as áreas que trabalham para a Petrobras estão sendo treinados para facilitar as empresas usarem esses recursos na sua prestação de serviço. Tá? Então aqui é uma ideia aí da demanda de passageiros que nós vamos ter nos próximos anos, por 1.000 passageiros, esses números aqui, às vezes 1.000. Tá? Então, aqui são os tipos de aeronaves que nós usamos hoje, mas a frota com certeza irá mudar para maior utilização de helicópteros de grande porte. Aqui é uma foto do estaleiro lá do Rio Grande, que está construindo lá os replicantes. Aqui é o estaleiro de Iaúma, que está recebendo o primeiro navio que vai ser convertido, deve ter chegado hoje, lá no Rio de Janeiro. E, por fim, aqui é o PROMIMP, que eu já falei, né? Quantas pessoas estão sendo... A necessidade de novos profissionais, em função de todos esses novos investimentos da Petrobras, né? Refinarias, né? Navios, novas plataformas de produção, 146 barcos, 28 sondas. Vamos precisar de 212 mil novos profissionais para atender toda essa demanda, e aí é onde entra o PROMIMP, que está treinando essa mão de obra. Ok? Então, finalizando aí, só mostrando o que é que nós já temos aqui na região de São Paulo. Em Santos nós já temos a nossa sede, né? Estamos iniciando a construção da sede nova, já foi contratada, já iniciou os serviços de sondagem, montagem do canteiro, né? Final de 2013, início de 2014, deve estar pronto o primeiro bloco. Em São Vicente nós temos empresas contratadas que prestam serviço de construção e montagem, tem um grande canteiro lá em São Vicente.
Em Praia Grande nós temos o gasoduto que interliga lá a plataforma de Merluz e Lagosta, lá com a RPBC. Em Cubatão nós temos almoxarifado e o tratamento do gás desse campo de Merluz. Em Guarulhos nós temos um centro de defesa ambiental e uma unidade de reabilitação de fauna, né? Também nós vamos ter que montar vários centros de defesa ambiental aqui no país. Em Itanhaém nós temos o aeroporto que embarca nosso pessoal para Merluz e Mexilhão. Em Guarujá está sendo negociado lá com o Ministério da Aeronáutica e com a Prefeitura de Guarujá a instalação da nossa base logística lá na base aérea de Santos. Em São Sebastião nós temos um porto e um terminal. Caraguatatuba, uma das maiores plantas de processamento, não a maior planta de processamento de gás do país, né, que pode processar até 20 milhões de metros cúbicos por dia de gás. E em São José dos Campos, na Revap, nós temos uma plataforma de recebimento do condensado, né, que é separado do gás aqui, é levado para a Refap e lá é usado para a produção de outros derivados, em São José dos Campos. Então, estamos expandindo aí nossas atividades aqui no estado de São Paulo e cada vez mais, em função desses novos projetos, vão aparecer outras instalações da Petrobras. Aí é uma foto aí na maquete de como deve ficar. Aqui é o Porto de Santos, né? Aqui do outro lado já é Guarujá. E aqui no centro da cidade, aqui é uma estação do Valongo, onde vai ser preservado a estação do Valongo, vai ser o Museu do Petróleo, vai ser construído aqui, né, administrado aqui pela Petrobras, dentro desse prédio, que é um prédio histórico, que fica dentro desse terreno que a Prefeitura de Santos vendeu para a Petrobras e onde nós vamos construir nossa sede própria. Bom, senhores, era essa visão aí do que a Petrobras está fazendo, já fez e ainda vai fazer aqui na nossa região nos próximos anos e deixar aí para os senhores a imaginação, né, de como podemos nos inserir nesse grande projeto do país, né, esse grande projeto da Petrobras, que é desenvolver toda essa bacia de Santos, principalmente aí os campos que foram descobertos, que vão ser descobertos e que ainda vão ser concedidos para a operação nos futuros anos. Obrigado aí pela paciência. Era isso que eu ia